Existem questões na nossa vida que, às vezes, quando a gente não tem o conhecimento, a gente realmente vai e a gente faz isso achando que tá tudo certo, tá tudo bem, mas isso pode estar levando a nossa relação pro buraco. E ela se chama, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas ela se chama crenças limitantes. O que são crenças limitantes, Paula? Essas crenças são crenças que nos limitam. São crenças que, mesmo sem a gente perceber, podem estar colocando a nós mesmas, a nossa relação, a nossa família, os nossos filhos em dor. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita com muita fé, como se fosse uma verdade absoluta. É disso que eu tô dizendo. Eu não tô falando de fé no sentido religioso, tá? Mas isso também é uma crença. Mas dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa relação marido-mulher, né? Ou às vezes comigo mesma. Às vezes foi me colocada uma crença na infância de que eu não dava conta, de que eu não era bonita. E eu carrego essa crença comigo uma vida inteira. E isso não é diferente nas relações. Muito pelo contrário. Tudo só complica, tudo só amplifica quando a gente se relaciona. Quais são algumas dessas crenças que podem estar acontecendo, né, na sua relação, seja antes do casamento, antes da traição ou depois da traição? Elas continuam, porque aonde a gente vai, ela nos acompanha, né? Então eu trouxe aqui algumas para vocês, gente. A primeira é aquela crença que a gente tem no casamento, algumas mulheres vão se identificar. Você é tudo para mim. Eu não sei viver sem você. Se eu me separar, Paula, eu não sei o que vai ser de mim. Alguém já teve essa crença? Você é tudo para mim. Isso é uma crença. Claro que é uma crença. Pode ser difícil, né? Mas isso não é uma verdade absoluta. Quantas pessoas se separam e conseguem viver até melhor do que viviam seus primeiros casamentos? Então essa não é uma verdade absoluta. Então ela se torna uma crença. Então eu preciso te dizer que isso é uma crença, isso não é real. Você vai viver. Pode ser muito dolorido, mas você vai viver, você vai sobreviver e você pode se transformar numa mulher muito maior do que aquela que dizia isso pra você mesma. Esse é o primeiro movimento aqui. E eu lembro de uma aluna que eu tive, acho que foi na T3, a Dineise, e ela dizia: Paula, eu me comportava como criança nessa relação, porque eu fazia birra, né? Eu queria que ele ficasse a todo custo comigo nessa relação. E só depois da jornada eu vi que naquela postura eu tava, na verdade, sendo a filha do meu marido. Eu não tava sendo a esposa dele. E isso atrapalhou muito a nossa relação. Será que você está vivendo essa crença, mulher, sem saber dessas consequências que isso traz para sua relação? Mesmo antes da traição, e tudo piora depois, né, gente? Porque aí aconteceu a traição, esse marido tá querendo ir embora de casa e você tá fazendo pirraça, chorando, pedindo para esse marido ficar a todo custo, dizendo que você não vive sem ele. Olha só esse movimento. É uma crença, por eu não saber lidar. Ainda tô em depressão, foi embora em fevereiro. Então, que bom que você tá aqui. Que bom que você se permitiu estar aqui, se abrindo. Então, esse é o primeiro movimento que você precisa fazer. Esvazia a tua xícara, né? Se você dizia isso pra você, falava: poxa, eu disse isso pra mim, deixa eu me esvaziar disso, calma, deixa eu ver o que essa mulher tem pra me dizer, né? Porque se eu ficar fazendo as mesmas coisas, eu nunca vou conseguir resultados diferentes. Então, se permita, tá bom? Se abrir e olhar pra algo diferente, beleza? Então, esse é o movimento. Toda vez que eu falo essa frase pra mim mesma, eu estou indo pra uma postura infantil. E a gente precisa lembrar que as relações só são feitas de pessoas adultas, tanto homem quanto mulheres, né? Toda vez que um dos dois ou os dois vai para essa postura infantil, não existe relacionamento saudável. Vai existir isso que a gente vê aí nos relacionamentos, inclusive a traição.